Saudação a todos os colegas que participam desse 5º Simpósio de Gestão Urbana. Valorização do patrimônio histórico edificado de Moçambique, abordagem aos turistas e residentes. Esse é o tema desse nosso artigo. Elaboraram mesmo Aldino Miguel Francisco e Domingas Furivuri Neto. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o patrimônio é apresentado como um meio para avançar o desenvolvimento humano, promover a diversidade cultural e estimular o diálogo intercultural, constituindo parte integrante do modelo de desenvolvimento econômico baseado nos princípios da utilização sustentável dos recursos. Por isto dizer que é no patrimônio onde as pessoas se relacionam, trocam ideias, fazem investigação, conhecem o local, e essa utilização deve respeitar o princípio da utilização dos recursos, não só com vista ao modelo de desenvolvimento econômico, não só daquele mesmo patrimônio, não só com vista ao alcance econômico, mas também a utilização sustentável, baseando-se no princípio da preservação e conservação destes lugares. O patrimônio cultural é reconhecido por o Estado angolano como um bem, edifício, sítio, conjunto ou de outra natureza de bem, mediante o seu valor, que valor? A raridade, a excepcionalidade, a integridade, a unicidade, a exemplaridade e identidade, ou seja, o contexto histórico, como estabelece a Lei 1405 de 7 de outubro, Lei do Patrimônio Cultural. A província de Namibe, e em particular o município de Moçambique, a sua capital, tem imensas infraestruturas que se constituem em patrimônios históricos edificados de elevada qualidade, mas pelo mau estado de conservação, carência de remodelação e fraca divulgação, podem passar como elementos despercebidos por parte de muitos turistas que visitam aquela cidade e mesmo dos seus residentes. O objetivo do presente trabalho é avaliar o nível de valorização do patrimônio histórico edificado aos turistas e residentes, apresentar a sua riqueza e contribuir para uma maior divulgação e valorização da mesma a nível do município de Moçambique. Essa pesquisa torna-se um instrumento útil, e poderá então auxiliar no planejamento, execução e nas decisões constantes, como orienta a Constituição da República de Angola nos artigos 87 sobre o patrimônio cultural e artístico e nas disposições da Lei do Patrimônio Cultural, que é a Lei 1405. Em termos metodológicos, trabalho teórico, os trabalhos práticos dividiram-se em duas etapas. A primeira etapa teve como base a clarificação de conceitos através de leitura de artigos de autores específicos e documentação institucionais, sendo elas nacionais e internacionais. Fez-se também análise documental, aqui estamos a falar de documentos normativos, como disse a própria Constituição da República, a Lei do Patrimônio Cultural, a Lei da Organização e do Funcionamento das Organizações Administrativas Local do Estado. No segundo momento, fez-se o levantamento quantitativo e qualitativo de opiniões de peritos, turistas e residentes. Os questionários com perguntas fechadas foram aplicados a turistas e residentes, e os turistas foram encontrados em edifícios considerados como patrimônios, em praias, restaurantes, hotéis e outros sítios públicos. Foi feito também uso de material iconográfico, concretamente levantamento de imagens nos arquivos da administração municipal, da Direção Provincial da Hotelaria e Turismo, e também fotografias nos locais da pesquisa feito pelos autores, para dar uma maior compreensão aos resultados
das entrevistas e tudo aquilo que foi se aferindo durante a clarificação de conceitos. Participaram dessa pesquisa 90 indivíduos, dos quais 30 turistas e 60 residentes ou moradores. A técnica da amostragem empregue foi a não probabilística por conveniência, pois a escolha das unidades da amostra foi decidida pelos pesquisadores. Como resultado, a província de Namibe tem 9 monumentos e sítios que estão classificados a nível nacional, que tem a classificação de nível nacional. Temos aqui a Fortaleza de Capangombe, a zona histórica da cidade definida pelo Plano de Urbanização de 1974, o Palácio do Governo, a Fortaleza de São Fernando, a Igreja de Santo Adrião, as inscrições da Torre do Tombo, as grutas da Torre do Tombo, o edifício da alfândega, pinturas e gravuras rupestres de Titundurulo, pinturas rupestres de Macarrama. Esses 9 elementos estão catalogados como patrimônio histórico-cultural de nível nacional. Ora, importa destacar que entre estes 9 e a nível do município e aquelas que se localizam no município de Moçambique, as que se localizam no município de Moçambique, apenas 4 edifícios gozam de manutenções regulares. Concretamente, a Fortaleza de São Fernandes, que é a atual base da Marinha de Guerra, a Igreja de Santo Adrião, o edifício da Alfândega e o Palácio do Governo. Temos aqui então o resultado que de uma imagem que Google Earth, no caso, que apresenta uma panorâmica daquilo que é a parte da zona histórica da cidade de Moçambique, do Plano de Urbanização de 1974. Né? E aqui a vermelho os autores destacam o maior jardim, a maior praça pública daquela cidade, que é a Avenida Eduardo Mondlane. Por destacar que adjacente a esta avenida ou a este jardim, como disse que toda esta é a parte histórica da cidade de Moçambique, constam então edifícios históricos que podem não estão catalogados de nível nacional, mas foram catalogados a nível provincial. Temos aqui a imagem à esquerda, é o Palácio do Governo, um edifício considerado como patrimônio histórico-cultural de nível nacional. E temos à direita, então, parte da Praça Ex-Fernando Leal, que é parte do largo da Avenida Mondlane, que é então a maior praça pública e jardim da cidade de Moçambique, também constituída como patrimônio histórico-cultural, registrado de nível nacional. Na sequência apresentamos o Forte de São Fernando, a Fortaleza de São Fernando, que datam do século XIX. A imagem A, temos aqui uma vista geral da arquitetura do forte, a B é a entrada principal e estas outras 2 imagens para ter a elucidação que dentro do forte, como disse no slide anterior, o Forte de São Fernando hoje em dia é a base militar da Marinha de Guerra de Angola, concretamente na província de Namibe. Então tem exposição ali de materiais bélicos que é bastante atrativo para turistas e residentes. Na sequência temos também mais um patrimônio que data do século que datam do século XIX. Temos a Igreja de Santo Adrião e temos o edifício de alfândegas de Angola. Então são edifícios também que se localizam na cidade de Moçambique, que são constituídos como patrimônio histórico cultural. A imagem à direita é outro patrimônio que também está catalogado como patrimônio histórico cultural, apesar que está em um elevado nível avançado de degradação e abandono. E aqui temos o edifício da cultura, com exposições de arte, um
um edifício que está catalogado então como patrimônio histórico local. Quanto aos resultados dos nossos questionários, procuramos saber se os residentes e os turistas têm conhecimento de que o município de Moçambique possui edifícios considerados como patrimônio histórico cultural. Tivemos, como podem ver, o sim para turistas residentes foi bastante representativo, estando acima de 70%. Que eles tenham conhecimento de que o município de Moçambique tem edifícios considerados como patrimônio histórico. Questionamos então aos entrevistados quais dos locais considerados como patrimônio que eles já visitaram. Os turistas afirmaram que já 30% dos turistas afirmaram que visitam ou têm visitado a paróquia e a igreja de Santo Adrião. 23% disseram que visitam ou têm visitado a fortaleza de São Fernandes. Quanto aos residentes, 27% disseram que visitam a paróquia de São Fernandes e 23% disseram que visitam o edifício da cultura. Então, para realçar, podemos ver nos dois pontos, a maior parte disseram que visitam a igreja de Santo Adrião. Resultados. Ainda no que toca aos resultados, procuramos saber quais as razões para que eles, os turistas e os residentes que fizeram parte desta pesquisa, não visitam o patrimônio histórico de Moçambique. Se eles conhecem, afirmaram que sabem que em Moçambique existe esse patrimônio e alguns afirmaram que visitam algum deles. Então queremos saber quais impedimentos, se existe alguma barreira. A maior parte dos turistas afirmaram que as principais barreiras é o desconhecimento, que muitas pessoas desconhecem o valor desse patrimônio, e também a segunda resposta com a maior incidência foi a falta de guia. Quer dizer, que os turistas apontam que muitos turistas que vão para aí não conhecem bem os locais e também não têm guias turísticos. Quanto aos residentes tinham dificuldades, apontaram como dificuldades para aceder a estes locais, e outros apontaram também falta de guia. Continuando, questionou sobre o estado de conservação, como é que eles avaliam o estado de conservação. Quanto aos turistas, 43%, que equivale a 3 elementos, responderam que o estado de conservação é razoável, e 20% apontaram que o estado de conservação é péssimo. Já para os residentes, 22% apontaram que o estado é razoável e 20% apontaram que o estado de conservação desses edifícios, considerado como patrimônio de Moçambique, é bom. Estou para dizer que aqui, quanto à opinião das duas partes, houve aqui quase que uma semelhança, que eles consideram que o estado de conservação é razoável. Conclusão. Em suma, os resultados da pesquisa poderão contribuir para uma maior divulgação e valorização do patrimônio histórico, despertando as entidades responsáveis no cumprimento da Lei do Patrimônio Nacional e na formulação de estratégias para a sua valorização e divulgação do próprio patrimônio histórico de Moçambique e da província de Namíbia em geral. Muito obrigado pela atenção dispensada.